Curso de podcast. O que deveria ter no curso de podcast? O cara que gosta de áudio, ele vai dizer, pô, eu acho que tem que ter edição de áudio. O cara que gosta de vídeo, vai falar, eu acho que tem que ter edição de vídeo. O cara gosta de roteiro, e assim vai. Cada um vai dizer mais ou menos o que gostaria que tivesse ali. Porém, você não vai para uma escola para aprender o que você sabe. Você vai numa escola para você descobrir o que você tem que aprender e que você nem imagina que teria que aprender. Ou seja, você nem teria como buscar, logo não tem o controle. Eu ia fazer essa provocação agora, perguntando se alguém aqui já passou pela experiência de se encontrar com um terapeuta, né? Nós temos aí uma pessoa se formando em psicologia e eu tive a oportunidade de fazer 1 ano de mentoria e eu escolhi deixar a mentoria, que era uma mentoria, uma linha meio mentoria profissional, coach, alguma coisa próxima a isso, e eu optei por fechar, porque eu gostei do caminho, só que eu achei legal continuar com um terapeuta, então eu fui para um psicólogo mesmo. E uma coisa que eu descobri indo para o psicólogo, que nem sempre aquilo que eu quero é o que eu preciso, e nem sempre a pergunta que eu estou fazendo é aquela que eu deveria fazer. E quando a gente vai falar em qualquer área do conhecimento, né, a Gabi está aí estudando psicologia, sabe muito bem disso, eu não acho que é muito diferente. Né? Então, quando você vai falar de produção de podcast, vai falar de projetos, de jornalismo, seja lá o que for, é o que o Emerson está propondo. Como é que você vai perguntar uma coisa se você não sabe nem o que perguntar? E às vezes... Fazer a pergunta certa abre porta. Mas você não sabe, às vezes, qual é a pergunta, né? Você não sabe nem que aquela... porta que você quer abrir. Exato. Não, pior, às vezes você não sabe nem que a porta existe. Você não sabe nem que você está na sala. Não sabe nem o que é porta. Que a Laís falou, eu não quero estar no controle o tempo todo. Mas e quando você está no controle o tempo todo aqui. E você nem sabe que você está numa sala que tem porta e é a porta que precisa ser aberta, mas você nem sabe que a porta existe, você não sabe nem que você está na sala. Se a gente clicar nesse link, eu conheço a gente vai ficar com mais 1 hora só retrocedendo. Você não sabe nem o que é o quê. Aí começa... Gente, outra coisa que eu quero falar agora, então assim, eu quero pedir para vocês me darem mais dicas, porque assim, nós vamos montar o curso de podcast aqui na Tecnoponto, justamente porque eu acredito muito nesse formato de entrega de conteúdo através do streaming, ou conteúdo sob demanda, né, que você pode utilizar e baixar na hora que você quiser. Eu acredito que isso é uma tendência para as empresas também, né? Produzirem conteúdo para poder auxiliar os seus clientes a utilizar seus produtos e serviços e tal. Então, vai ter uma grande quantidade de portas abrindo para quem domina a criação desse tipo de material. E aí eu queria que vocês falassem assim, aqui eu tenho vários níveis de pessoas com conhecimentos distintos. O que vocês gostariam de aprender se nós tivéssemos aqui agora um curso de podcast? Veja, a gente faz o nosso material aqui e a gente está aprendendo o tempo todo. E cada um sabe uma coisa e faz uma coisa e a gente junta tudo. Mas o que você gostaria de aprender? Se fossem 6 módulos o curso, né? Mas vê, aí fica muito extenso, né? Aqui na Tecnoponto, o nosso padrão é em 24 horas, a gente fala, não é um dia, né? Se fossem 6 dias. São 6 dias de 4 horas em que a gente vai fazer uma overdose de conhecimento para que você possa chegar aqui e saia capaz de começar um projeto e aí aprender fazendo, que é o que a gente acredita aqui. Eu queria que cada um falasse para mim o que vocês gostariam de aprender para a gente colocar nesse curso e trazer um profissional, ou então colocar conteúdo que seja nessa direção. Porque eu já tenho o conteúdo programático dele inteiro, mas eu quero testar com vocês. Eu quero saber o que vocês gostariam de aprender. O que eu gostaria de aprender, eu não sei se eu vou conseguir dizer, porque eu não sei nem o que é porta. Mas... Mas eu acho que a gente podia falar o que a gente gostaria de ensinar, né? Já que nós somos as pessoas que fazem, né, o Papo de Ponta e a gente produz isso, o que a gente ensinaria, né? Cada um dos nossos trabalhos, o que a gente faria? Eu acho que então, seria legal também. Então, eu vou fazer um caminho diferente. Então, a gente tem aqui o diretor da escola. Eu vou propor que o Carlinhos seja o último, porque ele vai nos responder tudo. Não, eu ia propor exatamente o caminho inverso, porque eu tive a alegria de... Hoje eu fui batizado pelos meus amigos aqui no Japão como o pai da podosfera nipo-brasileira. Porque há 1 ano e meio atrás,
a gente fez uma live conjunta aqui com alguns amigos que eu encontrei, que estavam produzindo podcast, e começou uma amizade. E eu comecei a usar a expressão Podosfera Nipo-Brasileira para se referir a esse grupo de amigos. E esse virou uma hashtag. Essa hashtag virou um coletivo, que é o coletivo Podosfera Nipo-Brasileira. E a gente está agora em dezembro entrando com a primeira semana Podosfera Nipo-Brasileira, com convidados, inclusive. A Tecnoponta está apoiando o projeto e vai ter muita coisa legal. Então eu estou caminhando com essa galera. Então essa galera tem gente que já tem empresa e está prestando serviço de edição, e tem gente que está fazendo no quarto com o próprio telefone. A leitura que eu faço hoje, aí vocês profissionais traduzem o que eu vou falar para termos técnicos, que eu vou falar do jeito que eu estou enxergando, tá? Mas hoje, coisas que um podcaster precisa, e aí imaginando um cara que quer tentar, ou uma moça que queira tentar levar isso a sério, porque tem aquele podcaster por hobby, que ele realmente vai falar do lambari usando no quarto, e ele tá pouco se deixando pro mundo, porque ele quer curtir com os amigos. Então, esse é um caso à parte. Mas quem quer levar a sério? A Laís me apresentou um negócio chamado plano de negócios há 1 ano, 2 anos atrás, que eu não sabia o que era, nem que existia isso. Tenho muita dificuldade com esse negócio, mas se existisse um plano de negócios adaptado ao empreendimento podcaster, ajudaria. Por quê? O Emerson falou de que tem podcast para todo mundo. Uma tendência hoje é o podcast nichar. Sim. Porque podcast genérico, de gente que sabe as coisas rasas, tem de monte. Mas quando você precisa de um conhecimento para te ajudar, você precisa de um podcast nichado de que alguém entenda. Então, quando você vai produzir um podcast, e às vezes você pode produzir um podcast para uma empresa, como é o caso da galera que está aqui fazendo podcast para Tecnoponta, às vezes você tem que trazer, o diretor chega e fala, eu quero fazer um podcast, o que a gente vai fazer? Então, essa pessoa, ela teria que ter uma visão de plano de negócio para falar, olha, existe tal tendência de mercado, tal coisa parece estar saturada, existe uma oportunidade aqui, e você levar um conteúdo que vai ter alcance. Isso vai ajudar a pessoa a pensar em custos, vai ajudar a pessoa a fazer uma perspectiva de alcance, porque é muito frustrante, os podcasts se frustram muito, porque todo mundo quer ser o Flow, todo mundo quer ser o Nerdcast, né? O Nerdcast tem 1 milhão de downloads por episódio, eu faço podcast há 4 anos, acho que se juntar tudo não dá 100 mil, né? Então é frustrante, porque você sonha, igual youtuber, tiktoker, a galera quer ter 1 milhão, aí você bate cara, não chega nos 500. Então, ter algo que fosse um plano de negócio enxuto, adaptado para um podcaster, né? A Laís falou do plano de negócio que ela fez na universidade, numa entrevista que eu fiz com ela, um troço gigante que eu desanimaria de começar. Mas se tivesse algo adaptado, ajudaria.